Mansidão costuma ser confundida com fraqueza, com alguém que nunca se impõe. Na Bíblia é o oposto, é força sob controle. A imagem usada no original é a de um cavalo de guerra treinado. Tem toda a potência e energia, mas obedece ao comando do cavaleiro. Jesus afirmou que os mansos são felizes porque herdarão a terra, e ele mesmo se descreveu como manso e humilde de coração. Mesmo tendo toda a autoridade, nunca agiu por raiva ou orgulho ferido. Mansidão aparece como fruto do Espírito, resultado de Deus trabalhando o caráter por dentro. É ter motivo para revidar e escolher a brandura, preferir a paciência à explosão. Num tempo em que falar mais alto parece ser a forma de vencer, a mansidão desarma, preserva relacionamentos e reflete o caráter de Cristo. Não significa perder a voz, mas usar a voz com sabedoria. É poder colocado debaixo do domínio de Deus, sendo firme sem ser áspero e forte sem ser orgulhoso. Mansidão não tem relação com passividade, ausência de opinião ou personalidade apagada. O conceito bíblico aponta para poder que foi treinado e colocado sob controle. A imagem mais clara vem do mundo antigo e ajuda a entender a diferença entre fraqueza e mansidão. Um cavalo de guerra. Um animal desses nasce com força brutal, explosão muscular, velocidade e instinto de ataque. Solto no campo, ele é perigoso, imprevisível e inútil para a batalha. Pode correr, mas não serve ao propósito. Pode ter energia, mas não tem direção. Quando passa pelo processo de doma, esse cavalo não perde a força. Ele aprende a canalizá-la. A potência continua lá, o vigor continua lá, só que agora tudo obedece ao comando do cavaleiro. A mesma força que antes destruía cercas e derrubava pessoas, agora carrega o soldado para a guerra. Avança com precisão e para quando recebe a ordem. Assim é a mansidão. É a personalidade forte que decidiu se submeter à vontade de Deus, tornando-se útil, precisa e focada. Não é reprimir a personalidade, é redirecioná-la. O manso não é fraco, é alguém cuja força está disponível para o propósito certo, na hora certa, da maneira certa. Quando a força não tem freio, ela machuca, domina e destrói relacionamentos. Quando tem direção, ela constrói, protege, lidera e avança. Por isso, mansidão é sinal de maturidade, não de apatia. É o ponto em que a pessoa já não precisa provar poder com gritos ou imposição, porque descobriu que o verdadeiro poder está em saber quando usar e quando conter. O mundo admira quem explode, Deus forma quem governa o próprio espírito. Moisés foi um homem de autoridade incontestável e responsabilidade esmagadora. Confrontou o império mais poderoso do mundo antigo, olhou nos olhos do faraó e anunciou juízos. Liderou uma nação inteira pelo deserto, com gente murmuradora, rebelde e carente. Mediou conflitos diários, tomou decisões sobre leis, comida, água e guerras. Enfrentou rebeliões lideradas pelos próprios parentes e ainda assim permaneceu na posição. Com todo esse histórico de confrontos e peso, foi descrito como o homem mais manso da terra. Isso revela um princípio fundamental. Mansidão verdadeira não nasce em ambientes de pouco poder, mas no solo da responsabilidade. Quem não tem autoridade não precisa controlar impulso de dominação, porque não tem o que impor. Moisés tinha. Ele podia usar a posição para esmagar opositores, podia gritar, podia exigir honra a qualquer custo, mas escolheu depender de Deus para falar, para agir e até para se defender. Houve momentos em que foi acusado injustamente de querer se promover, de levar o povo para morrer no deserto, e ele não revidou. Prostrou-se em terra, orou, chorou e deixou que Deus justificasse. Mansidão, nesse caso, foi confiança profunda. É a liderança que não precisa responder a cada crítica, porque sabe quem a chamou e quem a sustenta. Líder manso não é líder ausente ou passivo diante do erro. É aquele que usa a autoridade sem ser consumido por ela,
que corrige sem humilhar, que confronta sem precisar destruir a dignidade do outro. Moisés mostra que quanto maior o peso, maior precisa ser a mansidão, porque poder sem freio corrompe até as melhores intenções. Em toda a narrativa dos evangelhos, existe apenas um momento em que Jesus descreve a própria personalidade interior. Ele não escolhe falar que é poderoso, embora acalmasse tempestades. Não diz que é justo, embora nunca tenha pecado. Não se apresenta como rei, embora fosse. Ao convidar os cansados e sobrecarregados, pessoas exaustas de religião, de culpa e de exigências humanas, ele diz que é manso e humilde de coração. Isso revela o centro do caráter de Cristo. Mansidão não foi um comportamento ocasional, uma estratégia para ganhar seguidores. Foi essência. Ele tinha autoridade para chamar legiões de anjos e impedir a prisão. Tinha poder para calar acusadores com uma palavra. Tinha legitimidade para se livrar da cruz. Mas escolheu o caminho da entrega. Expulsou vendilhões do templo num dia, porque a casa do Pai estava sendo desonrada, e lavou pés de traidores no outro, porque o serviço era parte da missão. A mesma mão que fez chicote de cordas também tocou leprosos intocáveis e abraçou crianças. O coração manso não é inconstante nem incoerente. É coerente com o propósito. Não reage ao ego ferido, reage ao plano do Pai. O Mestre mostra que mansidão não anula a firmeza nem cancela a verdade. Ele confrontou o pecado, chorou sobre Jerusalém por sua dureza, se indignou com fariseus que fechavam o reino para os outros. Mas nunca foi movido por vingança pessoal. Nunca usou o poder para benefício próprio. Era poder governado por amor, força vestida de compaixão, autoridade que se ajoelha para servir. O retrato mais puro de mansidão é o Deus encarnado escolhendo a cruz quando podia escolher o trono. Mansidão não é traço de personalidade herdado da família, nem moldado apenas pela criação. Não é sobre ser introvertido, calmo por temperamento ou de fala mansa. É listada como parte do fruto do Espírito. E fruto fala de cultivo, de tempo, de processo, de raiz saudável conectada à fonte. Ninguém acorda manso por decisão própria, como quem decide usar uma roupa diferente. É resultado de uma vida rendida, em que o Espírito Santo vai tratando, dia após dia, as áreas mais reativas e defensivas do interior. O esforço humano consegue produzir educação, polidez, bons modos e até autocontrole forçado por alguns minutos diante de câmeras. Mas mansidão genuína aparece quando não tem plateia, quando a ofensa é pessoal, quando a injustiça dói na pele, quando a crítica é injusta e a vontade é de revidar. É evidência de transformação, não de técnica de comportamento ou inteligência emocional aprendida em curso. O espírito trabalha no subsolo do coração, removendo a necessidade desesperada de ter razão a qualquer custo, curando a insegurança que grita para se defender, arrancando o orgulho que se ofende com facilidade. Quanto mais alguém anda com Deus, mais a mansidão se torna natural, porque a confiança muda de lugar, sai da autodefesa e descansa na justiça divina. Deixa de ser sobre "eu preciso me proteger" e passa a ser "Deus me protege". É menos sobre tentar ser manso na força do braço e mais sobre permanecer ligado à videira, porque longe dela o fruto não vem. A sabedoria antiga já entendia que palavras têm poder de incendiar uma casa inteira ou apagar um incêndio que começou. A resposta branda desvia o furor, não porque ignora o problema, finge que não viu ou passa pano para o erro, mas porque recusa alimentar o ciclo da raiva. Ira gera ira. Grito chama grito. Acusação produz defesa agressiva. Mas a mansidão quebra a corrente no meio. Funciona como escudo. Não revida na mesma moeda, não entra no mesmo tom, e com isso desarma o ambiente hostil. Isso não significa concordar com tudo, se anular ou engolir injustiça calado. Significa escolher a forma, o momento e o espírito com que se fala. É possível discordar com firmeza total e manter o tom brando.
É possível corrigir alguém e ainda preservar a dignidade da pessoa. Quando a mansidão entra numa conversa, o foco sai da disputa de ego, da necessidade de vencer e volta para a solução do problema real. Ambientes de trabalho mudam quando um líder decide não escalar o conflito. Famílias são restauradas quando alguém para de gritar para ser ouvido. Até nações respiram quando a diplomacia vence a agressão. A mansidão protege quem a pratica também, porque quem vive reagindo vive em guerra interna constante, com pressão alta na alma. Quem aprende a responder em vez de reagir, preserva a paz interior e ainda abre caminho para a reconciliação. É ferramenta estratégica de gente sábia, não fraqueza emocional de quem não tem coragem. Existe uma diferença grande entre ser inteligente e ser sábio. Inteligência acumula informação, decora dados, vence debates, tem resposta rápida. Sabedoria sabe como usar, quando usar e se deve usar. E a verdadeira sabedoria espiritual não faz barulho para aparecer, não precisa de palco nem de aplauso. Ela se manifesta através do trato manso. Onde há inveja, competição, comparação e sentimento egoísta, pode haver argumento bom, tese bem feita, mas não há sabedoria do alto. A sabedoria que vem de Deus é primeiro pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem hipocrisia. E tudo isso anda de mãos dadas com a mansidão. O manso não precisa vencer todo o debate para se sentir seguro. Não precisa ter a última palavra para ter paz. Ele ouve mais do que fala. Pondera antes de responder. Fala quando necessário e cala quando percebe que a hora não é de falar. Não usa o conhecimento como arma para diminuir os outros, para expor ignorância ou para humilhar. A mansidão dá à sabedoria um tom que pode ser recebido, uma embalagem que não fere. Muita verdade é rejeitada não pelo conteúdo, mas pela forma áspera com que foi entregue. O mesmo conselho, dito com aspereza, vira ofensa. Dito com mansidão, vira cura. Por isso o trato manso é a linguagem natural da sabedoria. Ela age muitas vezes em silêncio, no tempo de esperar, no gesto de servir sem ser visto, na decisão de não se promover, na escolha de dar crédito a outros. Sabedoria mansa não precisa provar, porque ela prova sozinha com os frutos. Nenhuma comunidade, família ou equipe permanece unida apenas por afinidade, gostos parecidos ou momentos bons. Pessoas são diferentes por essência. Têm histórias distintas, feridas não tratadas, limites, dias ruins e imaturidades. Para manter a unidade em qualquer grupo humano, é necessário suportar uns aos outros com paciência. E isso tem como alicerce a mansidão. Suportar não é aprovar o erro, fazer vista grossa para o pecado ou aceitar abuso. Suportar é carregar peso junto enquanto o outro cresce. É dar tempo para o processo. É não desistir na primeira falha, nem na 10ª. É não cancelar por uma palavra mal colocada, não romper por um mal entendido, não sair do barco na primeira tempestade relacional. A mansidão cria espaço para o outro ser humano, para errar, se arrepender, aprender e ser restaurado sem medo de ser descartado. Sem mansidão, os relacionamentos viram tribunais, todo mundo acusando, apontando o dedo, cobrando perfeição e ninguém curando. Com mansidão, viram hospitais, gente cuidando de gente, aplicando curativo, tendo paciência com a cicatrização. Isso vale para casamento, onde 2 pessoas falham diariamente. Vale para a amizade, onde expectativas são frustradas. Vale para a igreja, onde imperfeitos tentam andar juntos. Vale para a equipe, onde pressão revela o caráter. Onde falta mansidão, sobra exigência, cobrança e ruptura. Onde há mansidão, há margem, fôlego, segunda chance e ambiente para crescer. Defender uma convicção, explicar uma esperança ou apresentar uma verdade é parte da vida. O desafio é como fazer isso. A instrução é que seja feito com mansidão e com respeito.
A forma como se fala da verdade é tão importante quanto a própria verdade, porque o tom comunica tanto quanto o conteúdo. É possível estar certo no argumento e errado no espírito. Quando a oposição vem, a reação natural da carne é levantar a voz, atacar, ridicularizar, vencer pelo cansaço ou pela agressão. A mansidão escolhe outro caminho. Ela mantém a firmeza da convicção sem transformar o outro em inimigo. Responde, não agride. Explica, não impõe. Convida, não coaça. Isso não enfraquece a mensagem, pelo contrário, remove as barreiras que impedem a mensagem de ser ouvida. Muita gente rejeita uma ideia não porque discorda da ideia, mas porque se sentiu desrespeitada por quem falou. A postura mansa diante da oposição mostra segurança interior. Quem sabe em quem crê não precisa gritar para validar a fé. Quem tem paz não precisa gerar guerra para defender a paz. A mansidão na hora do confronto é teste de caráter. Revela se a verdade está sendo usada para servir ou para dominar. E quando a verdade é servida com mansidão, ela tem poder de convencer, porque o outro sente que está sendo respeitado como pessoa, mesmo na discordância. Existe uma promessa de posse para aqueles que não tentam conquistar o mundo pelo grito, pela força bruta ou pela violência. Os mansos são apontados como os herdeiros da terra. Isso quebra a lógica comum de que vence quem é mais agressivo, quem atropela, quem toma na marra. O reino de Deus opera por princípios inversos. Quem se esvazia é cheio. Quem perde a vida a encontra. Quem serve lidera. E quem é manso herda. Herdar fala de receber algo que não foi conquistado por mérito de guerra, mas dado por direito de filiação. O manso não vive tentando arrancar à força o que acha que merece. Descansa, trabalha, semeia, confia e no tempo certo recebe. A terra aqui não fala só de território físico, mas de influência, de paz, de lugar seguro, de vida que frutifica. O orgulhoso consome o ambiente ao redor com exigências e depois fica sozinho. O manso cria espaço, e por isso as portas se abrem naturalmente. Pessoas confiam em quem não usa a força para esmagar. Relacionamentos duram com quem não está sempre em pé de guerra. Liderança se consolida nas mãos de quem não se embriaga com poder. A herança dos humildes não vem do grito, vem da postura. E essa postura atrai a bênção de Deus, que resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. No fim, o mundo não é herdado por quem mais grita, mas por quem mais se parece com Cristo. Ao assumir o estilo de vida manso proposto pelo Cristo, o peso das expectativas do mundo é trocado por um fardo que é leve e uma carga que é suave. Viver sem mansidão é viver em guerra constante. Guerra para provar valor, guerra para defender imagem, guerra para ter razão, guerra para não ser passado para trás. É cansativo, porque o ego cobra vigilância 24 horas por dia. A mansidão traz descanso, porque transfere o peso. Não é mais sobre sustentar a própria reputação, é sobre confiar que Deus justifica. Não é mais sobre controlar cada resultado, é sobre fazer a parte com fidelidade e descansar no cuidado dele. O manso dorme em paz, porque não foi dormir brigando com todo mundo. Acorda leve porque não carrega a lista de quem precisa vencer hoje. A carga é suave, não porque a vida fica sem problemas, mas porque a alma para de lutar contra Deus e contra os outros. O jugo de Cristo é o jugo da mansidão. Aprender dele, andar no ritmo dele, reagir como ele. E nesse caminho, o coração encontra lugar de pouso. O mundo oferece sucesso em troca de ansiedade. A mansidão oferece herança em troca de rendição. E no fim da jornada, o que fica não é o barulho que se fez, mas a paz que se carregou e o descanso que se viveu. Portanto, mansidão nunca foi sinônimo de fraqueza, silêncio forçado ou ausência de voz. Ela representa força que foi treinada e aprendeu o momento certo de agir. A história confirma que nem sempre quem grita mais alto governa por mais tempo. A influência que permanece
é aquela construída com firmeza e brandura, caminhando juntas, mesmo que isso não impressione à primeira vista. A mansidão não busca palco, nem viraliza no conflito, mas trabalha no detalhe, na resposta que desarma e na atitude que preserva relacionamentos. Reagir é instinto fácil, mas responder com sabedoria exige governo sobre o próprio espírito. Vencer discussões acontece com qualquer argumento, porém conquistar um coração exige algo mais profundo. É exatamente nesse ponto que a mansidão se mostra como sabedoria superior, porque o tempo revela o que é verdadeiro e duradouro. Toda vida deixa um rastro, e alguns são lembrados pelo barulho que fizeram, enquanto outros permanecem pela paz que carregaram. Mansidão é herança que floresce no tempo certo. É força que não precisa se provar, porque já reconhece sua identidade. Quando o peso do mundo parece grande demais e o ego insiste em revidar, existe um caminho diferente proposto por Cristo. Um jugo que é leve e uma carga que é suave não significam ausência de batalha, mas a possibilidade de entrar nela com o coração certo. A mansidão não representa o fim da força, mas o início da força que realmente transforma.